Brasil tem inúmeras áreas rurais em todas as regiões propícias à exploração turística. Vão desde fazendas centenárias a pequenas propriedades que se dedicam a receber o turista para experiências particulares, muitas delas regadas a delícias produzidas pela própria família ou pela comunidade local. O chamado turismo rural, se devidamente implantado, ajudaria a diversificar a economia desse imenso interior do país, que muitas vezes depende exclusivamente dos empregos gerados diretamente pela agricultura e pela pecuária. Eu sou William França e é para conhecer o projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo ao Turismo Rural que eu converso agora com o seu autor, deputado Samuel Viana, do Republicanos de Minas Gerais, que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William. É uma alegria estar aqui pela primeira vez, deputado de primeiro mandato, para poder falar de um projeto tão importante para o interior, né, dos nossos mais de 5.500 municípios mineiros, falando aí de desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, os jovens que querem sair da zona rural. Nós vamos bater um papo muito agradável sobre o tema, eu tenho certeza. Minas é grande, mas não tem 5.500. Não, Minas 853, mas no Brasil mais de 5.500 municípios, né? Acho que 5.500. O que levou o senhor a fazer essa proposta de política nacional para organizar esse turismo rural? Bom, eu, apesar de ser da capital, de Minas, de Belo Horizonte, eu tenho um envolvimento muito grande com o interior, né? O meu eleitorado, o meu trabalho veio de municípios menores e de municípios muitas vezes até com arrecadação da CEFEM, da mineração um pouco maior. E nestes municípios onde a arrecadação é muito difícil, eles precisam muito aqui de Brasília, dos deputados, para os recursos, né? Para poder fazer crescer um pouco mais em obras, a gente percebe na prática que o turismo rural ele pode ser uma segunda via, ser a primeira via do desenvolvimento. Para alguns municípios da mineração, inclusive é uma fala que eu aprendi muito com meu pai, que também está na política, senador da República por Minas, em exercício. Ele dizia que é o senador Carlos Viana, isso. Ele dizia que quando a mineração acabar e o ciclo delas termina, os municípios precisarão de fontes alternativas de receita e de recurso. E ele deixa um certo dano, apesar de que a gente preza pelo desenvolvimento sustentável, etc., né? Não é a pauta aqui, mas ele deixa um buraco, né? Principalmente na arrecadação. Então o turismo ele pode ser, e eu acredito que ele seja, uma segunda fonte a se tornar a primeira para esses municípios, também dos municípios do interior. Então, diante dessa vivência, nós pensamos, junto com a equipe, inclusive aqui da consultoria da Câmara, como que nós poderíamos fomentar cada vez mais esses empreendimentos rurais. E cada vez mais se fala em uma economia verde e as pessoas estão buscando uma qualidade de vida melhor. Então, juntou ali essas duas vontades com essa vivência e surgiu a Política Nacional, né, de Incentivo ao Turismo Rural por meio desse projeto de lei. Muito bem. Depois da pandemia, sobretudo durante e após a pandemia, essa questão de fugir para o interior, sair das grandes cidades, sair dos grandes centros, respirar um ar livre, né? Ele cresceu muito e pegou muita gente ainda não estruturada, ou os municípios não estavam preparados para isso. Sim. A ideia dessa política é justamente organizar para que os estados, municípios estejam dentro de uma cadeia produtiva e organizados, aí uma ajuda federal do Ministério do Turismo para estabelecer regras. Como é que é essa ideia? Perfeito. Bom, vamos lá. A Política Nacional ela cria, então, todo um arranjo produtivo para dar suporte para os empreendedores e também para os turistas, né, as pessoas que têm interesse em praticar esse turismo verde. Então, a ideia surgiu, já tem um projeto tramitando aqui, já tinha um projeto tramitando aqui na Câmara, salvo engano, de autoria do colega deputado Evair de Mello, mas conversando com o deputado, ele ficou muito solto na ideia de criação, deixando aí o governo a decidir quais seriam as diretrizes, os instrumentos. Então, nós viemos colocando ideias mais específicas para poder fomentar esse arranjo. Então, quais são, assim, alguns pontos, né, importantes? Eu fui recentemente na Lapinha da Serra, é um distrito lá de Santana do Riacho, conhecido como a Serra do Cipó, lá em Minas, tem um turismo muito fomentado. Lá você vê turistas de fora, pessoas estrangeiras buscando a Lapinha da Serra e buscando o turismo. Hoje, para que essas pessoas, tanto de fora quanto os próprios brasileiros, né, de outros estados, ou até mineiros, eles possam conhecer essas joias verdes que a gente tem, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, porque não existe um portfólio bem organizado
por parte do próprio órgão público, que é o Ministério do Turismo, que é responsável de fazer esse Falta as sentido. informações para o turista saber que tem aqueles atrativos e aquelas oportunidades lá. Onde eu vou para fazer a atividade que eu quero, para eu poder comer ali daqueles produtos locais e artesanais ou aqueles eventos culturais que eu quero ir com a minha família. Então, a gente veio com a ideia de criar um portfólio por meio do Ministério do Turismo, um portfólio organizado para que as pessoas possam ter livre acesso e poder ali desfrutar, né, de uma amplitude maior de locais. Viemos com a ideia também de que esses locais eles sejam georreferenciados. Isso aí, inclusive, traz um fomento para a regularização fundiária grande demais, que é um outro desafio que nós temos na política rural, tá? Por quê? Muitas cachoeiras, trilhas, elas precisam de um guia, elas precisam de ser localizadas. Então, vai até o portfólio, você consegue encontrar ali onde seria esse empreendimento, e junto com isso, políticas de fomento também, tanto questões culturais, né, as feiras artesanais, os produtos e também linhas de crédito de fomento. Tá? Nós temos hoje as prefeituras do interior do Brasil com muita dificuldade, às vezes, de patrolar um estado rural, cascalhar, fazer uma sinalização, internet. Então, essa política ela tem o objetivo de criar linhas também de crédito, de fomento, para que esses empreendedores eles possam ter subsídios e ter investimentos do governo federal e dos bancos públicos para poder estar fomentando. Né? É um projeto estruturante. Estruturante, exatamente. A ideia é essa, é nós criarmos isso de forma organizada, vinculado ao órgão que tem a competência para isso, lembrando que a realidade destes municípios, para quem trabalha no interior, como muitos aqui, como eu, é muitas vezes de dificuldade até técnica, porque os secretários que estão ali, às vezes é difícil vir a Brasília, às vezes é difícil ter, mesmo com a internet, como é que eu faço para poder desenvolver? Fica meio perdido. A política vai fazer chegar até ele todos os caminhos que ele queira para poder fomentar determinada atividade ali. A política que o senhor está propondo organiza, mas e a parte de incentivo? E o produtor rural, ele vai querer transformar a fazenda dele, o ativo dele, num ponto turístico? Como é que corrige isso? Aí nós temos, William, que ter um pouquinho mais de atenção, porque nós precisamos, nessa política, compreender que apesar de que a atividade fim é rural, ela tendo uma atividade secundária turística, uma não pode ser conflitante com a outra. Então, ainda existe um desafio, e aí é uma interpretação dos órgãos públicos, e nós vamos trabalhar isso aqui neste projeto também. Já temos outro projeto na casa que fala sobre isso, para que o produtor rural que queira trabalhar o turismo em sua propriedade, ele não perca os incentivos do rural. Né? Apesar de que uma atividade pode parecer diferente, um incentivo ao turismo é um incentivo ao rural, atividade rural é outro. Quando elas são conexas, nós não podemos gerar essa divergência. Então, esse é um desafio que a gente vai trabalhar aqui também. Para não prejudicar o produtor que quer aproveitar dessas belezas e tantas oportunidades que a gente tem. O senhor falou no projeto de geração de emprego e renda, sobretudo da agricultura familiar. É uma preocupação? É uma preocupação, tá? Hoje os jovens que estão na zona rural, cada vez mais eles querem deixar a propriedade dos pais, às vezes deixar esse empreendimento e não tem nenhum problema nisso, tá? Muitos querem estudar uma faculdade, tem este direito assegurado, tem que ter. Mas alguns optam por essa saída simplesmente por não ter uma oportunidade local. E, de certa forma, nós não podemos ter o turismo rural sustentável na questão econômica se nós não tivermos ali uma capacidade de atendimento boa, porque senão ele tem um incentivo, cresce, mas daqui a pouco ele começa a cair novamente. Então, essa política também ela tem como objetivo a geração de trabalho e renda técnico profissionalizante, de forma que os próprios moradores, os agricultores, os jovens que ali estão, eles possam ser capacitados para poder estar fomentando esse arranjo. Bem, deputado Samuel Viana, desejo sucesso nessa sua empreitada aqui no projeto que ele está começando a tramitar agora, né? Tem um percurso a ser percorrido e que seja efetivo para o país essa implantação. Sim, temos alguns desafios agora, acredito que vai passar pela Comissão de Turismo, Comissão de Finanças e depois a CCJ, mas é um projeto que a casa aceita muito bem, é um projeto para o Brasil, não é de um partido ou de outro,
Eu tenho certeza que ele vai ser aprovado, e ele é aprovado, quem vai ganhar somos nós, os brasileiros, né? E aqueles que querem estar aí junto à zona rural, fomentando a economia, a geração de trabalho e renda. Eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos bons para o nosso país. Agradeço novamente a sua participação aqui. Obrigado. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 2475 de 2023, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.